Hoje nós vamos tratar aqui da questão cultural ao longo da Idade Média. Ou, para ser mais preciso, nós vamos tratar da cultura medieval. Então, esse é o tema da nossa abordagem de hoje. Primeiro, a cultura medieval, ela, pelos renascentistas, né, isso já na Idade Moderna, foi, de forma preconceituosa, foi tratada como um período, do ponto de vista cultural, um período das trevas. Então, essa é uma expressão que os renascentistas usaram em relação à cultura do período medieval. Mas nós vamos verificar que o período medieval, ou a Idade Média, teve sim uma importante produção cultural. E nós vamos falar dessa questão a partir de agora. Essa cultura medieval, ela foi, podemos dizer assim, ela foi organizada em 3 campos diferentes. São eles: a cultura eclesiástica, aquela que vem da Igreja Católica; a cultura popular é aquela que vem do povo; e a cultura intermediária. Essa cultura intermediária, naturalmente, que é a mistura ou a soma da cultura eclesiástica e da cultura popular. Então vamos lá. O que foi essa cultura eclesiástica? O que foi essa cultura eclesiástica? Que, sem dúvidas, foi essa a que teve uma força significativa, uma força histórica importante em toda a Europa feudal. Essa cultura eclesiástica, naturalmente que ela foi produção da Igreja. Na sua essência, o catolicismo, o cristianismo, na essência, os dogmas da Igreja. Lembrando que dogma significa dizer conjunto de ideias, de princípios, de normas, de regras, ok? Bom, se a Igreja, então, ela é responsável por essa produção cultural, denominada cultura eclesiástica, e aqui eu quero mostrar para vocês. E aí eu pensei nestas 2 expressões, não é? Noção de fé, dentro dessa cultura eclesiástica, na essência da cultura eclesiástica, a noção de fé e a questão do teocentrismo. Tudo isso ligado, claro, à questão da religiosidade. Primeiro, o que é mesmo o teocentrismo? Que está na essência dessa cultura. Teo quer dizer Deus. Centrismo quer dizer centro. Teo, Deus, quer dizer mais. Centro, quer dizer Deus está no centro de todas as coisas. Logo, na essência da cultura eclesiástica, nós vamos ter exatamente o que? Esse pensamento, o teocentrismo. Então vai ser uma cultura em que ela vai estar enxertada, vamos dizer assim, das questões religiosas, da questão bíblica, ou seja, tudo aquilo que está ligado à religiosidade. Ok? O que seria então essa noção de fé? Toda a produção cultural, ela tem a ver com a questão dos valores cristãos, a questão propriamente dito da fé, da formação, do comprometimento do indivíduo com a religião, com a igreja. Noção de fé, quer dizer, o indivíduo ele vai ser, ao longo da sua vida, ele vai ser preparado culturalmente para estar ligado, não é,
a essa igreja, a esse clero, como vimos no nosso encontro anterior. Clero quer dizer, está lá no topo da pirâmide social, a igreja no topo da pirâmide social. Mas aqui nós vamos nos deparar com uma questão bem interessante que o nosso material coloca. A grande parte da população europeia era de analfabetos. A população, na sua maioria de camponeses, era de analfabetos. Então essa cultura, olha como a igreja ela foi bastante inteligente nesse sentido. A igreja, ela vai, diante do analfabetismo, ela vai se utilizar desse componente aqui, exatamente esse componente que vai ser o principal componente para atingir essa massa, que é a produção de imagens. Essas imagens têm como objetivo a transmissão, quer dizer, elas transmitiam a transmissão de ideias, ensinamentos, sentimentos. Que imagens são essas? Desenhos, pinturas, esculturas e outras. Toda essa questão cultural, ela era produção dos membros da igreja. Toda essa questão cultural, ela tem como objetivo fazer com que a igreja, através do clero, tenha controle de todos os indivíduos, controle de toda a população. Lembrando que, ideologicamente, a cultura é um instrumento de poder, de mando e também de manipulação. Você poderia me perguntar, todos os indivíduos da Europa eram unânimes, eram fiéis a essa igreja, estavam de acordo com essa produção cultural? Ninguém questionava? Ou todos concordavam, todos diziam, usar aqui essa expressão, né? Todos diziam amém a essa produção cultural? Resposta, não. Nós seremos pessoas que vão dizer, não abertamente, mas vão dizer na clandestinidade, eu não sigo a essa igreja, eu não sigo a essa produção cultural. Essas pessoas, elas foram tratadas por esse nominho aqui, hereges. Quem eram os hereges? Todos aqueles que não seguiam a igreja, que não seguiam os preceitos da igreja, os princípios da igreja. Quando descobertos, ou quando estas pessoas eram denunciadas, essas pessoas eram punidas. Os hereges eram punidos. Qual era a acusação? Aqui, crime ou crimes contra a igreja, contra os preceitos da igreja. Então, aqueles que se opuseram culturalmente, religiosamente à igreja, estas foram perseguidas, punidas. Nesse contexto, é aqui que a igreja organizou o seu tribunal. Esse tribunal pode ser chamado por dois nomes. São essas duas expressões: Tribunal da Inquisição ou simplesmente Tribunal do Santo Ofício. Quem eram levados a esse tribunal? Os hereges. Acusação. Bruxaria. Heresia. E por que a punição? Primeiro, por que o julgamento? E daí a punição?
exatamente para que ninguém ousasse se opor à igreja, ou se opor aos princípios da igreja, ou à própria cultura eclesiástica. Esse tribunal, lamentavelmente, eu coloco isso para vocês, esse tribunal levou milhares de pessoas à morte na fogueira. Pessoas eram levadas à morte na fogueira. Esse ato ocorria num vilarejo, numa cidade, numa praça, Alto da Fé, ou Alto por Fé. E ali a pessoa, homens e mulheres, independentemente da idade, presas a um tronco, lenha em torno, e o carrasco ateava fogo diante de centenas e centenas de pessoas. A cultura desse período, e aí eu quero fechar o nosso bate-papo de hoje. A questão cultural, ela está impregnada das questões religiosas, dos valores religiosos. No próximo encontro, nós vamos verificar isso melhor. Nós vamos verificar todas as manifestações culturais na filosofia, nas artes, na arquitetura, na literatura, nas esculturas, e aí você vai ter uma compreensão mais clara. Você é meu convidado para o próximo encontro.